Bom dia, pessoal. Esse vídeo faz parte da disciplina de Fundamentos de Enzimologia, que é uma disciplina que a gente oferece no programa de pós-graduação do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz. E hoje eu vou mostrar para vocês um exercício onde, dando continuidade, né, à nossa disciplina, onde eu vou demonstrar como que a gente faz o cálculo de recuperação e enriquecimento quando a gente está fazendo, né, um processo de purificação de proteínas e quando a gente tem uma determinada atividade enzimática que é o nosso alvo, né? Então, para quem chegou aqui nesse vídeo, eu sugiro até que vocês voltem e olhem a resolução do exercício 1, onde eu ensino o cálculo de atividade enzimática e a determinação da concentração de proteína, né? Ou seja, esse aqui é um exercício, ele é mais prático, ele vai mostrar como a gente realmente faz na prática esse processo e como que a gente faz para determinar a eficiência daquela determinada marcha de purificação que a gente usa numa amostra que a gente, né, no caso, uma amostra de interesse, e como que a gente determina, então, esses parâmetros que são importantes na marcha de purificação. Então, vamos lá. Então, aqui só para a gente lembrar, deixa eu ajustar isso aqui, para não ficar em cima. Só para a gente lembrar, tá? Essa aula ela já foi dada, no dia a gente comentou sobre as diferentes metodologias nas quais a gente pode utilizar para purificar uma proteína. Nos nossos exemplos, a gente tem usado, até se vocês olharem os exercícios anteriores, né, a nossa enzima de interesse era uma celulase, onde a gente olhou duas possíveis fontes de celulase, que era besouro e cupim, e aí, olhando para a atividade específica, a gente determinou que era melhor, né, continuar o estudo utilizando a celulase de cupim. Então, esse exercício é uma continuação, onde a gente propõe diferentes metodologias para purificar a, a celulase de cupim. Então, existem diferentes metodologias das quais a gente pode utilizar para fazer a purificação. E aqui, né, eu coloquei um exemplo, só para a gente lembrar, da cromatografia de exclusão molecular, que é um tipo de cromatografia onde a gente separa as proteínas baseadas no seu tamanho e na sua forma, tá? Então, durante esse processo de cromatografia, né, basicamente, o que acontece? Você possui uma coluna que ela está ali preenchida, né, com uma determinada resina, que vai ser a sua fase estacionária. No caso da geofiltração, a gente tem uma resina que possui beads, né, ou esferas, que possuem poros de diferentes tamanhos, e isso permite, né, que as moléculas sejam separadas devido à sua forma e tamanho, de acordo que elas vão percorrendo aqui o caminho e assim elas são separadas, né? Ou seja, essas beads, elas possuem poros, as proteínas menores, elas acabam entrando nesses poros, e as proteínas maiores, elas não entram, passam direto. Então, dessa forma, você tem uma separação onde as proteínas maiores, elas são eluídas primeiro, e depois as proteínas menores. Então, aqui um exemplo, né? Então, supondo aqui nesse exemplo, para a gente entender, onde a gente tem uma amostra bruta, a gente aplica essa amostra bruta na coluna, a gente elui a amostra com algum tampão, né, que seja conveniente para aquela determinada, para a sua enzima, né, para que você não perca a atividade enzimática.
E, de acordo com que você vai fazendo essa eluição, você vai coletando amostras. Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, onde a gente estaria coletando amostras de 0,5 ml. Então, a gente coletou amostras de 0,5 ml nos pocinhos de uma placa aqui de 96 poços. Então, aqui, nesse exemplo, a gente tem as cores, né? Então, de acordo com a proteína aqui, com a determinada cor, essa proteína foi coletada em um determinado pocinho. Então, supondo que a nossa proteína seja essa proteína roxinha aqui de interesse. Com a cor, é um visual, né? A gente consegue saber mais ou menos onde se encontra a nossa proteína de interesse. Mas, na prática, não é assim, a gente não tem cor. Então, a gente tem que usar uma determinada metodologia para encontrar onde saiu a nossa proteína de interesse. Então, assim, após cada processo de cromatografia, né, após cada coluna ou metodologia que a gente utiliza, a gente precisa rastrear a atividade enzimática, que é o exemplo que a gente está dando aqui, né? No caso de uma atividade enzimática de celulase, por exemplo. Então, quando você faz a cromatografia e coleta a amostra, para cada uma das amostras coletadas, você precisa dosar a atividade e também dosar a proteína, para a gente obter essa figurinha aqui, que é a figura do perfil cromatográfico. Quando a gente faz isso utilizando um equipamento, por exemplo, um FPLC ou um HPLC, ou outra metodologia, né, que tenha um equipamento acoplado, muitas vezes esse equipamento ele já tem um sensor UV e aí ele mede a absorvância em 280 nanômetros e aí você já consegue esse perfil proteico. Então, muitas vezes você não precisa dosar a proteína em cada uma dessas amostras, mas você precisa dosar a atividade para obter o perfil proteico. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo do que seria um perfil cromatográfico para essa amostra aqui que está no exemplo, né? Então, em azul, a gente tem o que seria a dosagem de proteína ou absorvância de 280 nanômetros, e em roxinho aqui, o que seria a atividade enzimática da nossa proteína de interesse. Então, aqui, pelo perfil cromatográfico, se a gente não tivesse essas cores aqui, a gente conseguiria saber que a nossa proteína ela foi eluída aqui nas amostras. 5, 6, 7, 8 e 9, né? Aqui no 9, no 5, a atividade é um pouquinho mais baixa, porque foi onde a proteína começou a ser diluída, né? Então, aqui nas amostras 6, 7 e 8, a atividade é maior. Então, por isso, né, através disso aqui, eu consigo saber onde saiu a minha proteína. Se eu vou submeter essa proteína a uma nova cromatografia, a uma outra metodologia, porque eu posso constatar que aqui ela não está pura, eu preciso fazer um pool dessas amostras, onde eu sei onde a minha proteína saiu. Ou seja, por exemplo, aqui eu poderia escolher fazer um perfil das amostras 5 até a 9, ou, sei lá, poderia escolher pegar só a 6, 7 e a 8. Eu precisaria fazer um pool dessas amostras e submeter a uma outra cromatografia, tá? Aí, nesse caso, o que acontece? Para a gente conseguir calcular a recuperação e o enriquecimento dessa amostra durante o processo de cromatografia, a gente precisa medir a atividade enzimática e a concentração de proteína antes de cada etapa de purificação, antes de submeter a cada nova metodologia de purificação. Então, a gente precisa dosar a atividade e proteína. Deixa eu colocar aqui uma setinha. Acho que vocês não estavam vendo o meu curso. A gente precisa dosar a atividade e a proteína da amostra bruta. E quando a gente faz o pool, ou seja, depois que você já determinou onde está a sua amostra, você faz o pool, por exemplo, aqui eu poderia ter escolhido 5, 6, 7, 8, 9, onde eu teria aqui um volume tal de 2,5 ml, porque eu já sei que cada amostra que foi coletada com 0,5,
Então, se eu juntei 5, eu tenho 2,5. Esse 2,5 é o que eu vou aplicar na próxima coluna, ou seja, na próxima etapa de purificação. Mas antes disso, eu preciso novamente dosar a atividade e dosar a proteína antes de submeter uma nova cromatografia. Tá? E com isso, eu consigo fazer os cálculos de enriquecimento e recuperação. E aí, qual que é o objetivo? Qual que é o nosso objetivo durante um processo de purificação? Bom, o nosso objetivo é passar a nossa amostra, né, por essas diferentes etapas de purificação, por essas diferentes metodologias de purificação, sem perder muita atividade e retirando a maior quantidade de proteína possível, que não que não seja, né, a sua proteína de interesse, né, que não seja a sua enzima de interesse. Então, por exemplo, nesse perfil cromatográfico aqui, por exemplo, se eu coletasse aqui as amostras 6, 7 e 8, a gente pode ver que, por exemplo, toda essa proteína aqui, ó, ela já ficaria para trás. E essa proteína aqui não é a nossa proteína de interesse, porque não tem atividade celulose aqui, né? Então, essa proteína aqui, ela seria descartada, tá? E a gente ficaria com essa, né? Essas amostras aqui, na qual a gente já sabe aqui que tem uma grande quantidade de proteína, mas que grande parte dela já está correspondendo à nossa proteína de interesse, tá? Entre pegar a amostra 5 e a 9, onde a nossa atividade já está mais baixinha, você pode ver que a nossa atividade já está baixa e você tem uma quantidade de proteína que até relativamente alta, ou seja, essas amostras aqui da lateral, provavelmente elas têm um grau de purificação menor do que essas que estão aqui, né? Nessa região mais central. Então, assim, a decisão de pegar ou não, muitas vezes ela pode estar baseada na questão da própria recuperação, né? Se você pega aqui, você vai perder mais atividade do que se você pegasse, né, todas as amostras. No entanto, você vai acabar misturando proteínas também, que talvez possa misturando outras proteínas, né, que não são só proteínas de interesse. Então, isso vai muito do feeling, da experiência do pesquisador e da tua necessidade, da dificuldade de obter suas amostras, do volume inicial das suas amostras. Então, isso é mais uma questão que deve ser decidida, né, observando o seu modelo. Então, dito isso, o que a gente precisa, então, é entender que para calcular enriquecimento e recuperação, durante um processo de cromatografia, você precisa fazer o pool das amostras, que você já sabe onde está a sua proteína de interesse, e fazer o cálculo de enriquecimento de proteína, de concentração de proteína, e dosar a atividade. Ou seja, durante o processo de purificação, o nosso objetivo é aumentar a atividade específica da nossa amostra, né? Ou seja, aumentar a atividade de interesse da nossa proteína, né, em relação à quantidade de proteína ou por miligrama de proteína presente naquela amostra, ou grama de proteína presente na nossa amostra. Eu não sei se vocês se lembram bem, né, mas até sugiro, olhem, por favor, o exercício anterior, que tem essa questão de atividade específica, mas a atividade específica nada mais é que o quê? A atividade da tua enzima de interesse dividida pela quantidade de proteína da tua amostra. Então, se você está mantendo, vamos supor, né, ou pelo menos perdendo pouco a atividade da tua proteína de interesse e retirando muita proteína, o que tende a acontecer é que a sua atividade específica vai aumentar, tá? E é assim que a gente consegue avaliar a eficiência, se aquele processo de purificação ele é efetivo, e é a partir da atividade específica que a gente também consegue fazer o cálculo de, por exemplo, de enriquecimento. Então, vamos para o nosso exemplo. Tá.
Então, aqui no nosso exemplo, como eu tinha dito anteriormente, a gente estava tentando, a gente estava estudando, né, uma celulase de cupim, e porque a gente determinou que a atividade específica era maior em cupim em relação a besouro, então a gente vai fazer o processo de purificação, um processo de purificação teórico dessa enzima, para a gente mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo de enriquecimento e recuperação, recuperação e enriquecimento. Então, vamos lá. Após a escolha do modelo para estudo da atividade celulárica, baseado no exercício 1, o extrato do tubo digestivo de cupim foi submetido a uma série de procedimentos: precipitação com sulfato de amônio e cromatografia, diferentes tipos de cromatografia, para tentar purificar a atividade celulárica presente nesse material. Aí aqui repete, fala que foi submetido, né, o material a uma precipitação de sulfato de amônio, cromatografia de interação hidrofóbica, troca iônica e filtração em gel. Um esquema da marcha de purificação é apresentado abaixo. Os materiais recolhidos após cada etapa de purificação foram submetidos à quantificação da concentração de proteína em ensaios enzimáticos, como mostram as tabelas de 2 a 11. Ou seja, como eu havia dito anteriormente, aqui a gente tem um esquema, ou seja, aquele extrato bruto, né, o extrato do tubo digestivo, ele foi submetido a diferentes tipos, aqui é precipitação, né, com sulfato de amônio, depois a diferentes tipos de cromatografia, e após cada etapa dessa, né, antes e após, né, cada etapa dessas, é necessário que você meça a concentração de proteína e atividade enzimática para a gente calcular a eficiência desse processo, tá? E no caso das cromatografias, você precisa fazer um pool das amostras, nas quais você já sabe onde está a tua proteína de interesse, tá? Para obter o material suficiente para as etapas de purificação, os extratos foram dissecados e o tubo digestivo foi homogeneizado em água de acordo com a tabela 1. Ou seja, para a purificação, você precisa de uma quantidade muito grande de material. Porque se você, dependendo do seu objetivo final, se você começa com uma quantidade de material muito pequena, depois você não consegue, você precisa repetir o processo de purificação várias vezes para acumular a amostra, né? Sei lá, se quiser fazer uma caracterização cinética, estudo de inibidores, sei lá, cristalização. Então, para cada objetivo, você precisa de uma determinada quantidade de amostra no final. Então, você precisa, no caso de insetos, né, secar um pouco mais de insetos e ter um volume maior de amostra para conseguir fazer todo o processo. Então, nesse exemplo específico, foram utilizados 200 cupins, né, que foram dissecados, e o intestino foi homogeneizado em 2,5 ml. Então, primeira coisa, só para relembrar, né, cálculos de proteína e concentração de proteína e atividade enzimática, nunca esqueça de levar em conta a questão das diluições que são utilizadas. E para fazer o cálculo de recuperação e enriquecimento, a questão mais importante aqui é o volume de amostra que você tem inicial e o volume final. Ou seja, o volume que inicialmente você aplica na coluna e o volume que você obtém no final após fazer o pool das amostras, tá? Então, esse extrato bruto aqui, a gente tem um volume de homogeneização de 2,5 ml. Aí, a primeira coisa, então, determinação da concentração de proteínas com o reagente CBG, que é o COMACE, do material obtido. Pera, que eu acho que eu pulei. Tinha pulado, desculpa. Então, aqui a codificação de proteína. Foi utilizada uma alíquota do material original diluída 100 vezes com água. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o cálculo da concentração de proteína das amostras obtidas
do extrato bruto e das amostras obtidas após todas as etapas, tanto de precipitação com sulfato de amônio, quanto das etapas de cromatografia, tá? Então, a gente precisa, eu vou transpor esses resultados, na verdade, já coloquei aqui na planilha do Excel. E uma coisa muito importante que não está aqui no exercício, mas que a gente vai utilizar no exercício anterior, são as curvas padrão, tá? Tanto a curva padrão de Comas quanto a curva padrão de DNS, tá? A gente vai utilizar a mesma curva. Então, aqui só para vocês lembrarem da carinha delas. Tá aqui a curva padrão de Comas e a curva padrão de DNS. Então, eu já coloquei aqui aqueles valores que foram fornecidos aqui de absorvância para todas as amostras e levando em conta a questão da diluição que a gente precisa colocar ali. Então, aqui a gente tem os dados de absorvância, né? Para a amostra bruta, após a precipitação com sulfato de amônio, diluída 50 vezes, após... Então, tem alguma coisa, mas acho que está duplicado aqui. Material obtido após a precipitação de sulfato de amônio. Está duplicado, deixa eu ver qual que é o correto. 50 vezes. 180, esse resultado aqui, então. Desculpa, não, tá tudo certo. Eu que me confundi, tá? Desculpa. Então, aqui a gente tem a quantificação, né, da proteína após, do extrato bruto, após a precipitação com sulfato de amônia, após a cromatografia de interação hidrofóbica, depois após a troca iônica e depois após a cromatografia de filtração em gel. Então, eu só coloquei esses resultados aqui, né? Que eu preciso, então, do volume da amostra, das absorvâncias e da diluição, tá? Eu fiz a transposição desses valores aqui de absorvância e volume aqui para a planilha de Excel, tá? Aqui extrato bruto e aqui após as diferentes etapas da cromatografia. Vamos lá. E depois a gente tem a atividade enzimática, que também vai ser calculada a partir dessas mesmas amostras, do extrato bruto, da precipitação do sulfato de amônio e após as diferentes etapas de purificação, tá? Extrato bruto, sulfato de amônio e após as diferentes etapas de purificação. Aí, novamente, o que a gente precisa nesse caso? O tempo de incubação, a absorvância, isso a gente vai transpor lá para o Excel. Para o cálculo, a gente vai precisar também do volume de amostra que foi utilizado, de 25 microlitros em todos os ensaios, e também da diluição das amostras. Então, cada uma dessas diluições aqui, elas têm que ser levadas em conta. Então, eu já coloquei aqui na planilha, tá? Então, aqui seria o extrato bruto, tem a diluição aqui, diluição de 50, diluição de 20, 50, aqui, levando em conta, então, as diferentes diluições utilizadas, tá? Então, só para a gente lembrar, eu vou colocar aqui, então, volume de amostra, 25. Eu vou dar uma conferida aqui, porque o que acontece? Nesse exemplo aqui, o volume de todas as amostras utilizadas para o ensaio foi de 25 microlitros, tá? Na prática, muitas vezes o que acontece não é isso, ó, 25, 25, 55. Na prática, o que acontece muitas vezes é que quando você vai fazendo a cromatografia, como a amostra acaba se diluindo um pouco durante as etapas, para alguns tipos de cromatografia, então muitas vezes a gente pode precisar utilizar um volume maior, tá, para um determinado ensaio, que não tem problema nenhum, desde que isso seja corretamente considerado no cálculo.
Aí, então, esses valores aqui eu já passei lá para a tabela. A partir dos dados apresentados, calcule a concentração de proteína, a gente já tem os dados para isso, concentração de atividade e atividade específica de cada amostra. Utilize as curvas dos reagentes de Coma-se Blue e DNS do exercício 1. Com os resultados obtidos, considerando os volumes de cada amostra, preencha a tabela 12 e responda as perguntas abaixo. O volume, ele está aqui na tabela, tá? Então, como eu tinha já tinha mostrado para vocês, o extrato, ele inicialmente tinha 2,5 ml, porque a gente dissecou 200 insetos e homogeneizou em 2,5 ml, tá? E esse volume da amostra, ele pode mudar após as etapas de cromatografia, dependendo da quantidade de amostras que a gente usa para fazer esse pool. Então, após a precipitação de sulfato de amônio, a gente obteve 4 ml, após a interação hidrofóbica 2,5, troquiônica 2,5 e filtração 2,5 ml. Então, a gente vai fazer os cálculos, preenchendo essa tabelinha aqui, e depois a gente responde essas perguntas que foram colocadas. Então, vamos voltar aqui para a planilha do Excel. Bom, eu vou mostrar aqui os cálculos, né? Eu preciso fazer aqui todos, porque a planilha não está preenchida, mas se você já assistiu o vídeo do exercício 1 e 2 e quiser pular essa etapa, vocês podem adiantar um pouquinho o vídeo, tá bom? Mas eu vou só relembrar aqui. Então, vamos lá. Começando aqui pelos cálculos de proteína, a primeira coisa, então, que a gente precisa fazer é a questão da correlação. Como eu já tenho aqui os gráficos, as figurinhas para cada ensaio aqui montados na lateral, eu já sei que a correlação vai ficar ok, porque a gente consegue ver essa linearidade, mas vamos calcular aqui só para vocês lembrarem. Então, o correl, não importa o que você chama de o que você seleciona primeiro ou depois, né? Porque você está fazendo só a correlação. Só que a gente já sabe que a correlação ficou ok, 0,99%. Eu vou calcular a inclinação direto, porque a gente não usa a interseção. Então, eu vou calcular a inclinação, que é o que a gente precisa para fazer o cálculo. Então, a inclinação aqui, lembrando, aqui sim faz diferença o que você chama de Y, o que você chama de X, senão o seu cálculo vai ficar todo errado, todo trocado. Então, o que eu estou chamando de Y é a absorvância, e o que eu estou chamando de X é o volume de amostra que eu utilizei para o cálculo. Então, para a gente lembrar aqui, para ficar bonitinho, essa inclinação aqui é o que? A absorvância por microlitro de amostra. Microlitro de amostra. Para eu conseguir calcular aqui, né, quantos microgramas por microlitro de proteína eu tenho na amostra, baseada nessa relação aqui entre a amostra, entre a absorvância e o aumento da quantidade de amostra que eu coloquei no ensaio, eu preciso dividir aqui pela curva padrão, onde eu já tenho a correlação de absorvância por micrograma de proteína. Micrograma. Ok? Então, a gente vai dividir, né? A gente divide a inclinação, aqui, a absorvância por microlitro, pela inclinação da curva padrão, que está em absorvância por micrograma de proteína. E aí, o nosso resultado final vai ser em micrograma de proteína por microlitro de amostra. Então, se vocês têm dúvida aqui nesse cálculo aqui, podem voltar no vídeo anterior que eu explico direitinho, né, a relação aqui para esse cálculo. Aí, lembrando, né, que nesse caso aqui, a gente ainda precisa considerar a diluição, porque teve uma diluição de 100 microlitros. Então, a gente tem que levar em conta aqui a diluição, então a gente multiplica esse valor aqui por 100. Então, o valor de micrograma
de proteína por microlitro de amostra que eu tenho aqui, já até estava aqui, né, micrograma por microlitro, mas só para a gente lembrar, é de 14,5 microgramas por microlitro. Agora eu vou fazer o cálculo da concentração de proteína nas outras amostras após a cromatografia. Então, observem que o que vai acontecer aqui é que a quantidade de proteína, ela tem que diminuir. Se ela não estiver diminuindo, então, né, o seu processo de cara já não está sendo legal, porque você não está jogando nenhum tipo de proteína fora. E a gente deseja, né, tirar as proteínas que não são de interesse da nossa amostra, tá? Então, assim, só para não ficar muito repetitivo, eu vou adiantar o cálculo aqui, tá? Vou selecionar aqui. Aqui vou fixar, né? B17. Eu vou fixar esse B17, que vai ser sempre a mesma coisa. E vou copiar e colar isso aqui, e a gente vai acertando a fórmula. A gente vai acertando aqui. Tá. Então, aí vamos só ver aqui se ficou certinho. Ok. Aqui também selecionou ok. Aqui também dividiu certinho. A única coisa que a gente precisa aqui é mudar, né? Porque agora a divisão é de 50 vezes. Ou seja, aqui, ó. Então, aqui, você tinha uma concentração inicial na tua amostra de 14,5 microgramas e foi para 6,4 microgramas, tá? Isso aqui, gente, é só para ter uma ideia, porque a realidade que a gente precisa ver é o volume total. Aqui está por microlitro. E aí, a gente precisa ainda multiplicar pelo volume que foi recuperado após aquela determinada cromatografia, tá? Porque às vezes você tem 6,5, vamos supor, só que o volume que você obteve é tão grande que quando você fizer a multiplicação e calcular o número total, aqui parece que diminuiu pela metade, né? Por exemplo, 14,5 para 6,4. Só que você tem que levar em consideração o volume total. E aí, quando você considerar isso, talvez não tenha sido uma redução tão grande da quantidade de proteína. Vou mostrar para vocês logo aqui, quando eu terminar de fazer esses cálculos aqui. Tá, então, vamos lá de novo. Fazer aqui a mesma coisa, para facilitar. Tá certinho. Aqui tá certinho. E aqui a gente só tem que mudar a diluição. 40. Acho que a gente tem que dar uma confusida, né? Porque pode ter ficado. Bom, acho que deu certinho. Certinho. Aqui, novamente, corrigir a diluição. Se eu corrigir direitinho, corrigir direitinho. Beleza. Aqui 5, né? Diluição aqui bem diferente. 1,4 gramas. Então, vou mostrar aqui para vocês. Porque olhando aqui, vocês já conseguem ver que diminuiu a quantidade de proteína por microlitro de amostra. 14,5, após a precipitação do suado de amônio, 6,4, após a cromatografia de interação hidrofóbica, 3,7, depois exclusão molecular, 2,2, e, não, aqui é a troquiônica, desculpa. Troquiônica, 2,2 e geofiltração, 1,4. Então, quando você olha aqui esses valores, parece que foi diminuindo, metade. Mas a real é que a gente precisa ver o volume que foi recuperado após cada etapa para ter certeza que foi realmente, né, essa quantidade que foi de proteína que a gente conseguiu eliminar. Então, aqui embaixo nessa tabelinha, a gente vai fazer isso. A gente vai calcular a quantidade em miligrama total. Então, aqui a gente vai fazer
Poderia ser micrograma total, tá? Mas só para facilitar o cálculo, eu já vou colocar em miligrama. Então, aqui seria esse valor aqui, né? Aí, o que é importante aqui também? Eu já até passei os valores aqui, tá? Que estavam lá na tabela, que é o valor do volume que foi recuperado, tá? Que foi recuperado em termos de após cada de cromatografia. Então, eu tinha 2,5 ml inicialmente, 4 após a precipitação e 2,5 após as outras etapas. Então, a gente vai pegar aquele valor lá, que está em microgramas por microlitro, vou multiplicar por 1.000, porque aqui não seria 2,5 ml, seria 2.500 microlitros. Então, é como se eu multiplicasse por 1.000 e aqui. Então, eu teria aqui o total em miligramas de proteína que eu tenho na minha amostra inicial. 36.323 miligramas de proteína. E assim por diante. A gente vai pegar aqui agora a precipitação fosfato de amônio, multiplicar por 1.000 e multiplicar pelo volume. Ó, aqui eu vou mostrar para vocês, tá vendo? Como que aqui, inicialmente, a gente teve a impressão que a quantidade de proteína tinha caído mais do que, né, pela metade. Mas devido ao volume que a gente recupera, a gente já consegue ver que não. Caiu de 36.000 para 25, mas não caiu pela metade. Só conferir aqui. E, gente, eu tô aqui pensando que não é multiplicado por 1.000, né? É dividido por 1.000. Meu Deus. Ou nem isso, né? Ah, tá. Tá. Desculpa. Já entendi, ó. Gente, aqui é o seguinte. Desculpem aqui o erro. É porque aqui eu estava calculando em micrograma, né? Mas aqui é em miligrama. Então, a gente nem precisa fazer essa multiplicação. É porque senão seria multiplicar por 1.000 por causa do microlitro, e aqui seria em ml, e dividir por 1.000 para transformar micrograma por miligrama. Então, a verdade é que você nem precisa multiplicar aqui. Eu não tinha observado que aqui é miligrama. Estava calculando em micrograma, né? Mas, assim, voltando ao raciocínio aqui, por aqui você já vê que não foi exatamente a metade que caiu, né? A metade, a quantidade de proteína não caiu pela metade, vamos dizer assim. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui o próximo. Gente, isso é muito importante, tá vendo? Como eu, fazendo o cálculo aqui, eu me confundi com a unidade de medida. A gente tem que prestar muita atenção. Se está fazendo micrograma, miligrama, micrograma por microlitro. Então, tem sempre que ficar muito atento a isso, porque senão, né, acaba ficando errado. Então, vamos lá, então. Né, voltando aqui, a gente tem isso aqui, vezes o volume aqui, tá? Aí, novamente, só multipliquei aqui porque ele está micrograma por microlitro, mas aqui está em ml e eu quero em miligrama. Então, no final seria multiplicar por 1.000 dividir por 1.000, então é só multiplicar pelo volume. A quantidade de proteína aqui é obtida pelo volume. Então, esse aqui, vezes o volume obtido aqui, e esse aqui, vezes o volume obtido aqui. Tá? Então, é isso. Então, essa aqui é a quantidade de miligrama total de proteína que a gente obtém, né, após as etapas de purificação.
Então, se você supor que após a geofiltração a tua proteína está pura, então quer dizer que você tem 3,4 miligramas de celulase pura. Tá? Isso supondo que você tivesse checado e visto que a proteína está pura. Então, observe que a queda aqui não é tão metade, 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 como a gente estava observando aqui em microgramas por microlitro, porque a gente tem que levar em conta o volume que a gente obtém após cada etapa de purificação. Então, aqui a gente já tem direitinho os cálculos de proteína. Então, vamos agora para os cálculos de atividade. Então, aqui eu já tenho, né, a culpa padrão. Aqui, o ensaio que a gente fez, isso aqui seria hora, tá? Nem tá aqui, né? Vou colocar aqui para cima. Esse aqui ficou 100 horas e absorvância. Pronto. Vamos então aqui. Aqui eu vou fazer mais detalhado, só para a gente lembrar. Então, lembrando que aqui está em horas e que a atividade a gente calcula em minutos. Então, aqui 0,99, já esperava, porque também já tinha colocado mais ou menos a curvinha. Exceção vou pular, porque a gente não usa mesmo para esse cálculo. Então, vamos lá na inclinação. Então, novamente, Y é a absorvância, horas. É a nossa, o X. Então, aqui na inclinação, a gente tem absorvância por horas. Vou calcular aqui na frente, mas mais detalhado. Esse animal por ml, a gente não vai usar aqui, tá? Mas, deixa eu terminar aqui de fazer esse cálculo aqui. Então, o que a gente precisa aqui agora? A gente tem que dividir esse valor aqui pelo valor da curva padrão, da mesma forma que a gente fez no outro. Então, nesse caso aqui, você teria nanomol por hora, que não é o que a gente precisa, porque a gente precisa de nanomol por minuto. Então, a gente precisa dividir esse valor aqui por 60. Aí é aquela coisa que eu tinha falado antes. Ou você já considera mudar aqui, ao invés de colocar 0, 1, 2, 3, 4, já coloca 0, 60, 120, 180 e assim por diante. Ou você tem que se lembrar de dividir aqui no final, senão vai dar erradinho, erradíssimo. Então, seria aqui nanomol por minuto. Nanomol por minuto. Só que aqui está te pedindo o quê? Miliu por microlitro, né? E aí a gente já sabe que miliu é um nanomol por minuto, né? Então, para obter miliu por microlitro, você tem que levar em consideração então, o volume de amostra que você usou, que é 25. E lembrando também da diluição aqui. Então, tem que multiplicar por 50. Então, esse aqui é o valor, tá? Esse aqui é o valor real em miliu por microlitro. Tá? Então, assim, eu não sei se o físico ficou meio confuso, mas a questão aqui é lembrar. Inclinação da amostra dividida pela inclinação da curva padrão. Se você tiver plotado isso aqui em horas, tem que lembrar de dividir por 60, porque miliu é uma unidade que é definida como nanomol por minuto e não nanomol por hora. Então, você tem que dividir para ter nanomol por minuto. E para ter por microlitro, você tem que considerar o volume de amostra que você utilizou e também a diluição. Tá? Então, esse aqui é o valor em miliu por microlitro. Para esse exemplo, a gente só vai utilizar
milil por microlitro e milil por miligrama. Não sei se usa isso também. Mas vamos usar isso aqui, então. Então, se eu já sei que eu tenho 3,06 milil por microlitro, e eu também já tenho a quantidade de proteína, ou seja, isso aqui é o quê? Atividade específica, né? Desculpa. Isso aqui é atividade específica. Então, eu vou dividir a minha atividade por... Tá subindo aqui. Pela minha quantidade de proteína, tá? Mas aí aqui, não se esqueça, a gente precisa só multiplicar por 1000, porque eu tô pedindo milil por miligrama, né? Porque senão vai ficar milil por micrograma. Então, aqui, a gente multiplica por 1000. Então, só para não errar depois nos cálculos. Então, a gente tem, então, a quantidade aqui dividido por atividade específica dividido pela quantidade de proteína, milil por microlitro dividido por micrograma por microlitro, mas, ou você transforma isso aqui, né, em miligrama, dividindo por 1000 antes de dividir, ou se você dividir, você tem que lembrar de multiplicar depois por 1000. Ok? Continuando, então. Então, aqui eu já vou fazer mais rapidinho. Tá? Para não... só para ir mais rápido. Então, para eu poder copiar a fórmula, eu já vou usar isso aqui, tá? Eu vou fazer o... Quem vai dar isso aqui, dividido por 60. Acho que é isso, né? Não, não é isso. Ah, tá. Perdão, isso dividido por isso. Tinha esquecido de dividir por 60. E dividido por 60, dividido por 25. Não, o que eu fiz errado? Tá faltando parênteses. Dividido por 60, dividido por 25. Acho que agora vai. Vezes 50. Certinho. É só para eu conseguir pegar essa fórmula aqui e já colocar para os outros, tá? Então, aqui eu só fiz detalhado para a gente poder entender, tá? E aqui eu coloquei tudo numa mesma forma. A inclinação da amostra dividido pela inclinação da curva padrão, dividido por 60 para transformar para minuto, e dividido por 25, que é a quantidade de amostra que a gente utilizou, e vezes 50, que é a diluição da amostra. Aqui, a atividade específica. 1 milil por miligrama. Então, aqui eu vou considerar para as amostras também. Lembrando sempre de conferir aqui tinha que fixar também. Estou confusa hoje, né? Isso aí. Aqui eu tinha feito mais detalhado. Deixar assim. Então, vamos lá. Conferindo se está tudo calculado direitinho, certinho. Aqui, dividido pela inclinação da curva padrão, 60, 25, e aqui será 20, porque a diluição é diferente.
Aqui também, a gente vai dividir isso aqui por... Será dividido aqui, né? Pela quantidade aqui. Então, aqui a gente tem o valor da atividade específica. Então, observem aqui que a gente já consegue ver um aumento aqui da atividade específica, de 210 para 293. Ou seja, novamente, a gente vai conseguir constatar isso só com o cálculo da atividade total, mas de maneira geral, da atividade total baseada no volume. Mas a gente já consegue ver que não perdeu tanta atividade e retirou proteína, porque senão a gente não conseguiria ter esse aumento efetivo aqui da atividade específica. Então, vamos lá, mesma coisa aqui. Conferindo aqui os valores. Calculou certinho, aqui já é 50. 50, vamos ver aqui se pegou certinho, Então, de 293 para 760. Atividade específica. Foi. Que lembrar da diluição 50. E aqui a gente precisa ver se está pegando o valor certinho, 2,2, tá? Certinho, então. Sessenta, 25, não é 50, é 40. Então, aqui, milil por miligrama, tá certinho também. Então, para cada uma dessas amostras, a gente conseguiu calcular a atividade enzimática por microlitro. Como a gente já tinha o cálculo de proteína, a gente consegue também calcular a atividade específica. Tá? Então, a gente tem aqui a atividade específica em milil por miligrama. Então, observe que só por aqui a gente já consegue ver o aumento dessa atividade específica. Ó. 210, 293, 760, 952 e 972. Tá? Então, vamos lá. Em termos de milil total, a gente vai ter o quê? É a mesma coisa do que eu havia calculado para o anterior. A gente considera a quantidade de milil por microlitro que a gente tinha, ou seja, milil por microlitro, tá? Aqui tá, como que tá milil? Então, aí, realmente, aqui você precisa multiplicar por 1000, né? Que aquela hora eu confundi a proteína, e tem que multiplicar pelo 2,5. Eita, nem precisa escrever 2,5, né? Você já coloca aqui. Então, por que eu estou multiplicando por 1000, tá? Porque milil, ali está milil por microlitro, e o volume que está em ml. Então, aqui a gente multiplica por 1000. O outro eu havia confundido, né? Porque eu multipliquei por 1000, eu teria em micrograma de proteína, né? Mas como que é em miligrama, não precisa multiplicar. Então, aqui é esse valor aqui. Se eu tivesse pedido o valor que eu acho que lá na tabela está em milil, vou até colocar aqui do ladinho, que aí depois a gente só copia e cola lá. Aí seria a mesma questão do miligrama ali embaixo. Não, milil não, né? Se tivesse pedido 1, seria a mesma questão do miligrama ali embaixo. A gente não precisa multiplicar por 1000. É só pegar o valor e multiplicar pelo volume aqui. Tá? Então, esse aqui é o valor em U. Atividade em U presente no total ali daquela amostra. Então, vamos para os outros aqui, né? O próximo aqui.
O volume aqui. Esse aqui é esse. Vezes 1000. Vezes a amostra. Esse. 1000 vezes a amostra. 1000 por microlitro vezes o volume total vezes 1000. Então, aqui a gente tem o valor total em milhão, ou seja, é a quantidade total de atividade que a gente tem, considerando toda a amostra, considerando um pool de amostras. Então, a gente consegue observar por aqui que, apesar de não ser o nosso objetivo perder a atividade enzimática, consequentemente, durante o processo de cromatografia, durante o processo de purificação, essa perda ela acaba ocorrendo. Então, por exemplo, a gente saiu de 7.662 ou de 7,6 o total de atividade enzimática para 3,31, né? Ou seja, houve uma perda aí ao longo do caminho, né? E isso pode decorrer tanto pela questão daquela que eu expliquei lá no início, da seleção das amostras que você está escolhendo ali para continuar o processo, no qual, se você escolher a parte mais central, né, olhando o seu perfil cromatográfico, que é onde você tem a atividade maior, e fazer um pool só dessas amostras, descartando as extremidades, onde você já não tem tanta atividade, mas tem uma mistura maior de proteína, você acaba perdendo um pouco mais de atividade. Então, isso é uma questão que pode levar à perda da atividade enzimática. Ou, simplesmente porque o processo de purificação, ele pode ser hostil, né? Pode ser danoso para a proteína. Ou devido ao pH no qual aquela cromatografia é realizada, que aí acaba, né, a proteína pode não ser muito estável naquela determinada condição de pH, ou de temperatura, ou de diluição, né? Quando você dilui muitas amostras, às vezes a proteína pode ser um pouco mais instável, concentração de sal, então tem vários fatores que podem afetar a atividade da sua enzima. Então, por isso que a gente calcula ali a recuperação e o enriquecimento, para ver se aqueles processos eles foram favoráveis ou não, né, para a purificação no final, né, para a purificação da sua amostra de interesse. Então, eu vou até pegar aqui, só porque a gente vai precisar disso aqui por 1 e dividir por 1000, e já deixar aqui. Isso aqui é mais porque a gente vai preencher a tabela, tá? Então, como a gente vai preencher a tabela, eu vou deixar calculado assim. Milho por miligrama. Milho por miligrama, aí tanto faz, né? Ou eu poderia pegar isso aqui e dividir por aqui, 211, ou eu posso copiar aqui os valores, tá? Porque aqui tá com muitas casas, mas é tipo um cálculo que a gente já tinha feito, né? 211, 293. Então, só para eu não ter que ficar copiando e colando aqui, vai ser mais fácil eu fazer aqui, né? Arrastando. Mas, se vocês olharem aqui os números, né? Obviamente, precisam corresponder, né? Aí, vem os cálculos que a gente realmente precisa, né? Que é o cálculo de recuperação e enriquecimento. Para a recuperação, tem duas coisas que a gente pode olhar. Tanto a recuperação total, que a gente sempre vai olhar em relação ao extrato bruto, ou seja, em relação ao quantitativo que a gente tinha no início, ou a gente pode olhar em relação à recuperação no passo, ou seja, você vai ver como que cada processo de purificação, como que cada processo de cromatografia afetou a atividade da sua enzima. Então, aqui, se você considerar, esse aqui vai ser 100%, né? Porque se eu vou considerar esse aqui 100, vai ficar 100, né?
que eu vou dividir por ele mesmo. Então, como é em relação a ele, então ele sempre, isso aqui tudo sempre vai dividir pela atividade inicial. Ó, vai sempre dividir pela atividade inicial, né? Então, a recuperação aqui não tem, né? 100%, porque... E aí, eu posso fazer a recuperação em relação aqui, então, ao total. Então, aqui, por exemplo, a gente não perdeu muita atividade. Se considerado aqui 100%, você observa que após a etapa de precipitação, você ainda recuperou 99% da sua enzima. Quando a gente olha o processo todo aqui, a gente vê que no final a gente recuperou 44% da nossa atividade enzimática, ou seja, perdeu bastante atividade aí no caminho. E a gente pode fazer também a recuperação em relação à etapa anterior, né? Aqui no caso vai ser o mesmo. Porque a precipitação, né, ela vai ser em relação ao homogenar, ao extrato bruto, e aqui em relação ao passo anterior, aí a gente considera como 100% o passo anterior, que aí você vai saber o quanto recuperou em relação àquele passo, né? Que eu vou arrastar, mas a gente precisa mudar aqui para não ter erro. Em relação ao passo anterior, então a gente já calculou aqui. Então, olhando aqui, a gente vê que no total a gente recupera 44%, mas em relação ao passo anterior, o passo que faz com que você perca a maior quantidade de proteína não, de atividade aqui no caso, é a geofiltração. Porque se você olhar aqui, você recuperou 99%, da hidrofóbica em relação ao sulfato de amônio, a precipitação você recuperou 92%, na troquiônica aqui, geofiltração, as duas perderam bastante, né? Uma recuperou 74% e a outra 65%, mas a realidade é que você perde a maior quantidade de proteína nessa etapa aqui, que é a geofiltração. Vamos conferir aqui com certinho. O enriquecimento é o quê? O enriquecimento, a gente olha a atividade específica, porque você está olhando o quanto você conseguiu manter a sua atividade jogando proteínas fora, né? E aí você gera esse aumento da atividade específica, então você consegue observar o quanto a tua amostra foi enriquecida. Então, você usa para esse cálculo aqui a atividade específica. Então, você divide aqui para a atividade inicial. Então, o enriquecimento total, né, aqui para a amostra 1, não tem enriquecimento porque a gente não fez cálculo de nada. Então, aqui novamente, a gente vai considerar aqui a atividade específica inicial, porque a gente está vendo aqui o enriquecimento total. A gente vai calcular aqui qual foi o enriquecimento aqui na última etapa. Então, o enriquecimento aqui nesse caso foi de 4,6%, né? Porque é o quanto você conseguiu aumentar essa atividade específica em relação à atividade específica no extrato bruto, tá? No teu homogenato inicial. Que é esse o objetivo, né? Jogar proteínas fora e manter a atividade e fazer com que essa atividade específica aumente. Então, se essa atividade específica está aumentando, você calcula o enriquecimento observando a atividade específica inicial. Aqui vai ser a mesma coisa. No passo, você vai sempre olhar em relação à atividade específica em relação à atividade específica do passo anterior. Então, aqui é a mesma coisa, né? E para os outros, a gente precisa considerar sempre o passo anterior.
Então, olhando aqui, por exemplo, quando você olha em relação ao passo anterior, você consegue observar que foi na cromatografia hidrofóbica que você teve o maior ganho de atividade específica. Tá vendo? Que foi de 2,6. Então, esse enriquecimento aqui, ele te demonstra exatamente isso, em qual etapa você teve o maior ganho de atividade específica. Se foi 1, como é o caso da geofiltração, isso quer dizer o quê? Não houve ganho de atividade específica efetivamente. Então, esse passo aqui, provavelmente, ele não é um passo... Talvez você precise para verificar a tua purificação no final, você vai verificar e ver que tem a tua enzima pura, foi um passo necessário, mas ele não te gera efetivamente um ganho de atividade específica, tá? Em termos do quanto você tira de proteína e do quanto você perde de atividade. Então, aqui você não teve um ganho efetivo, tá? Então, aqui eu consegui apresentar para vocês os cálculos, e aí a gente vai ver aqui a tabela. Então, a primeira coisa aqui é a atividade total em 1. Eu já sabia que eu pedi assim. Vamos ver se eu consigo calcular. Será que cola certinho? Ó, colou certinho. Recuperação em relação ao extrato, que é esse aqui. Recuperação em relação ao extrato. Tá. Recuperação em relação ao passo anterior. Poderia colocar, sei lá, 100%, porque não faz diferença, na real. Quantidade total de proteína em miligrama. Tá. Atividade específica em milil por miligrama. Meu Deus. Enriquecimento em relação ao extrato. Vou copiar aqui, porque eu acho que esses dois aqui dão a resposta dos outros dois, né? E enriquecimento em relação ao passo anterior. Aqui também vai ser 1. Vou fazer assim, né? Que eu já... não foi. Para formatar, certo? Não sei. Foi. Certinho. Então, aqui tá, né, a resposta aqui, a gente consegue preencher a nossa tabelinha. E aí, com isso, né, a gente consegue responder as perguntas aqui que foram feitas nesse exercício. Primeiro, qual foi o passo da marcha de purificação que afetou menos a atividade da enzima? Bom, se ele está te perguntando sobre a atividade da enzima, você não tem que olhar nada aqui de enriquecimento, você precisa olhar aqui em relação à recuperação, tá? Então, qual afetou menos a atividade da enzima? Se você olhar sempre em relação ao extrato, você não está olhando o passo, você está olhando a quantidade de enzima que você tem no final, após aquele passo. Para você saber qual passo, né, ou qual etapa afetou, você tem que olhar em relação ao passo anterior. Então, nesse caso aqui, como a gente havia discutido, eu vou até selecionar aqui, vamos colocar vermelhinho aqui. Esse passo aqui, que foi a geofiltração, foi o passo que mais afetou... eu queria... Bom, vou pôr vermelhinho, tá bom. Foi o passo que mais afetou a atividade da enzima, né, durante esse processo de purificação. Qual foi o passo da marcha mais eficiente na purificação da enzima? Ou seja, mais eficiente é o que você teve o maior ganho de atividade específica, ou seja, é o passo que mais enriqueceu sua amostra. Novamente, é bom olhar em relação ao passo anterior. O passo que te deu o maior enriquecimento, ou seja, o maior ganho de atividade específica, foi a interação hidrofóbica. Vamos colocar vermelho, vamos colocar azul, né? Porque isso aqui... para ficar diferente. Então,
a interação hidrofóbica é o passo que, né, pelos dados aqui, foi o passo mais eficiente. Você substituiria algum passo? Bom, provavelmente baseado tanto na questão aqui da recuperação, mas não só na recuperação, mas também aqui nesse valor de enriquecimento, onde você consegue constatar que sua amostra não foi enriquecida, provavelmente um passo que você poderia substituir, nesse caso aqui, nesse exemplo, seria a geofiltração. Como você verificaria se a enzima está purificada? Bom, geralmente em laboratório, o que a gente faz é, após cada etapa de purificação, a gente utiliza o SDS-PAGE. Porque no SDS-PAGE, como já foi explicado na aula, você consegue visualizar, né, a proteína utilizando o gel de poliacrilamida, e essas proteínas, elas correm nesse gel e são separadas de acordo com o seu tamanho, né, de acordo com sua massa molecular, porque todas elas ficam carregadas negativamente, então todas correm para o polo positivo e você consegue separar por tamanho. E aí, nesse gel que você faz, né, após cada etapa de purificação, você observa a diminuição daquelas bandas proteicas até observar uma única banda, e aí você consegue ter uma noção da purificação da tua amostra. Partindo do princípio de que a enzima está pura, calcula a porcentagem de proteína no extrato inicial correspondente à atividade celular. Isso a gente vai voltar para o Excel para conseguir calcular. E aqui é importante a gente observar essa questão da porcentagem da tua proteína do extrato inicial, o qual corresponde à sua atividade celular. Por quê? Esse fator aqui de enriquecimento, quando vocês observarem os artigos, você vai ter desde de valores que não são tão altos até valores que são muito altos. E muitas vezes, o quanto você consegue enriquecer a tua amostra depende do quanto essa tua amostra, do quanto a tua proteína de interesse representava no teu extrato inicial. Porque se ela já representava uma grande parte do seu extrato inicial, isso significa que não importa o teu processo de purificação, você não vai conseguir enriquecer muito, porque ela já representava grande parte das proteínas presentes naquele extrato. Se ela representava uma fração muito pequena, provavelmente você vai conseguir enriquecer mais, porque você vai ter mais proteína para jogar fora, mais proteína para limpar. Então, como que a gente faz esse cálculo? Voltando aqui, a maneira mais fácil, aqui já até tinha ficado a colinha, mas a maneira mais fácil que eu consigo, que eu vejo isso, se você está considerando que a tua amostra está pura, então você está dizendo, no meu final eu tenho 3,4 miligramas de proteína. E isso corresponde a 44%, que eu estou dizendo que eu perdi, né? Fui perdendo a minha proteína ali e no final recuperei 44%. Então, você faz a relação. 3,4 é 44%. Então, 100%, quanto que era? Então, é 100 vezes o 3,4 e você divide por 44. Então, você está dizendo que no teu extrato... Ai, tá, aqui ficou assim, gente, porque eu não dividi aqui. Deixa eu fazer assim. Então, eu estou dizendo que no meu extrato inicial, 7,9 miligramas de proteína eram de celulase, da minha celulase de interesse. Então, quanto que isso corresponde inicialmente? Aí você vem aqui para a quantidade de proteína total que você tinha, né? 36,3 a 100%, 7,9. Então, você vai ter que isso, vezes 100, dividido pela quantidade total que você tinha. Então, aqui, você está dizendo que 21,7 miligramas desses 36,3 desculpa, 21 não. Você está dizendo, então, que 21%, né, do teu extrato, 21% das proteínas que você tinha, você está dizendo que a tua proteína de interesse correspondia a 21% das proteínas totais que você tinha na sua amostra. Ou seja, é uma quantidade até relativamente alta, né? Você tem um conjunto de proteínas e 21% é da sua proteína de interesse. Então, o enriquecimento
ele muitas vezes ele se baseia nessa, né, condição de você, da tua proteína de interesse ser uma grande parte, representar, né, uma grande parte do seu extrato ou não. Tá? Então, é assim que a gente obtém essas tabelas de purificação, esses cálculos de enriquecimento e recuperação, que muitas vezes a gente vê nos artigos científicos, que trabalham com essa parte de purificação de proteínas. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. E muito, muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima.